Sejam então bem-vindos a esta nossa primeira videoaula. Vamos começar por abordar dentro do catabolismo dos ácidos gordos a sua digestão, monitorização e transporte. De seguida, iremos falar de algumas vias metabólicas envolvidas no catabolismo dos ácidos gordos e depois iremos então falar da biossíntese destes ácidos, ok? E assim terminamos esta parte do metabolismo de lípidos. Como vocês sabem, os ácidos gordos são utilizados pelas nossas células como fonte de energia, ok? E essa fonte de energia a partir dos ácidos gordos pode ser obtida de três formas: pelas gorduras consumidas na nossa dieta, pelas gorduras armazenadas em células especializadas na forma de gotas lipídicas, ok? E ainda pela síntese de gorduras em órgãos especializados para posterior exportação para outros órgãos. Em algumas espécies podem ser utilizadas estas três formas em simultâneo, noutras usam apenas uma ou duas. Nos vertebrados, por exemplo, usam as gorduras obtidas na dieta, mobilizam gorduras armazenadas nos tecidos especializados, portanto, que são os adipócitos, no tecido adiposo, ok? E ainda no fígado há a conversão do excesso de carboidratos dietéticos em gorduras para exportação para outros tecidos que possam efetivamente necessitar desta fonte de energia. A título de exemplo, em média, 40% ou mais da energia dos requerimentos energéticos diários dos seres humanos são suplementados pelos triglicéridos dietéticos. Pronto, estão a ver a importância das gorduras na energia metabólica do nosso organismo. Antes de entrarmos neste tema propriamente dito, convém relembrarmos o que são os ácidos gordos. Eu sei que vocês já falaram disto em aulas anteriores, mas nunca é demais relembrar. Então, um ácido gordo é basicamente uma molécula constituída por uma cadeia longa de carbonos, ok? E com uma cabeça polar constituída por um grupo carboxílico. Portanto, são derivados de hidrocarbonetos, têm cadeias extremamente variáveis em termos de comprimento, podem ir de 4 a 36 carbonos, são também característicos por terem ou ligações saturadas ou então ligações insaturadas, como temos aqui este caso, ok? E têm um caráter anfipático, que é o quê? Ora, são tanto hidrofóbicos como hidrofílicos, certo? Aqui nesta imagem temos em representação os três ácidos gordos mais comuns, portanto o ácido palmítico, um ácido gordo saturado, o ácido oleico, monoinsaturado, e o ácido linoleico poliinsaturado. Uma das características dos ácidos gordos é que em água podem formar micelas, ok? Porquê? Devido ao seu caráter anfipático, as cabeças polares ficam voltadas para a água, enquanto que a parte hidrofóbica, portanto, as cadeias de hidrocarbonetos, ficam dentro da micela, ok? Estes ácidos gordos, isto também vocês certamente já falaram, podem sofrer diferentes reações, como por exemplo a saponificação, a halogenação, hidrogenação e oxidação, ok? Também já certamente que falaram sobre isto, portanto, estes ácidos gordos formam os lípidos complexos, certo? Existem diferentes famílias de lípidos complexos, os triglicéridos, que são constituídos por uma molécula de glicerol e três ácidos gordos. Depois, dentro dos fosfolípidos, temos os glicerofosfolípidos e os esfingolípidos, onde muda aqui este grupo funcional. Temos os glicolípidos com açúcares e por aí fora, ok? Isto é só uma pequena revisão para agora entrarmos neste tema da digestão, monitorização e transporte dos lípidos ou dos ácidos gordos. Portanto, qual é o caminho percorrido pelos lípidos após a sua ingestão?
Nós sabemos que os lípidos, após serem ingeridos, irão ter que ser a determinada altura absorvidos, mas para isso eles têm que passar por um processo prévio que otimiza, digamos assim, a sua estrutura para uma absorção mais eficaz. Esta absorção ocorre no intestino delgado, mas antes destes triglicéridos, portanto, antes destas gorduras serem absorvidas, poderem ser absorvidas pela parede do intestino, elas têm que ser convertidas, ok, em partículas de gordura que sejam dispersas em micelas, ok? E isto permite o quê? Permite que o que ao início era um conjunto de gorduras insolúveis em água, certo? Quando há a formação da micela, passam a ser solúveis em água e isto ajuda bastante depois na absorção das gorduras. Como é que isto acontece? Através do que vemos aqui no ponto número 1. Portanto, os sais biliares são responsáveis pela emulsificação das gorduras da dieta, ok? Formando estas micelas mistas, ok? Portanto, como eu disse, esta solubilização ocorre através da ação dos ácidos biliares, como por exemplo o ácido taurocólico, que é sintetizado a partir do colesterol no fígado e armazenado na vesícula biliar. Quando há necessidade de libertar este ácido, tanto para a solubilização, a emulsificação, desculpem, e solubilização dos triglicéridos, há uma sinalização, ok, metabólica para a vesícula biliar, quando há o consumo das gorduras, há a libertação e esta solubilização, ok? Após esta solubilização, estas micelas sofrem a ação das lipases intestinais, ok? Como podemos ver aqui, que as degradam, que degradam os triglicéridos, ok? De seguida, há a absorção dos triglicéridos, ok? Portanto, os ácidos gordos e outros produtos resultantes desta, desta, desta degradação pelas lipases intestinais são absorvidas na mucosa intestinal e novamente convertidas a triglicéridos. Estes triglicéridos são depois incorporados juntamente com o colesterol e proteínas especializadas, as apolipoproteínas, para formar os quilomicrons, ok? Os quilomicrons, por sua vez, são transportados ao longo do sistema linfático e da corrente sanguínea para os tecidos. Na corrente sanguínea existe uma proteína, que é esta lipoproteína lipase, que é ativada por uma das apolipoproteínas nos quilomicrons, a ApoC2, que vamos falar a seguir com um pouco mais de detalhe, que converte então esta lipoproteína lipase, após a ativação pela ApoC2, converte os triglicéridos em ácidos gordos livres e glicerol, ok? Após a ação desta lipoproteína lipase, estes ácidos gordos livres são absorvidos para as células periféricas, nomeadamente os miócitos e os adipócitos, e ou são utilizadas como fonte de energia através da oxidação nos miócitos, portanto nas células dos músculos, ou então armazenadas para posterior uso nos adipócitos. Portanto, é bastante claro que o quilomicron é um elemento extremamente importante neste processo, desde que ingerimos as nossas gorduras, certo? Provenientes dos alimentos, até que elas são efetivamente entregues na forma de ácidos gordos livres nas células que delas necessitam, ok? E o que é então o quilomicron? O quilomicron é uma lipoproteína, nomeadamente a maior lipoproteína encontrada no corpo humano, que é constituída por triglicéridos, ok? De origem dietética, portanto,
provenientes dos alimentos, colesterol, fosfolípidos, 1 a 2% de proteínas, ok? Proteínas especializadas, que são as apolipoproteínas. As apolipoproteínas geralmente encontradas, as mais comuns encontradas nos quilomicrons são as do tipo B e do tipo C. Do tipo B, a B48, ok? Que, a título de exemplo, até hoje apenas no quilomicron foi encontrada, e as do tipo C temos a C2 e a C3, sendo que a C2, como já vimos, é responsável pela ativação da lipoproteína lipase nos capilares sanguíneos, que depois levam então à degradação dos trigliceróis em ácidos gordos livres. Após este transporte e este armazenamento, os ácidos gordos, portanto os lípidos, terão que ser eventualmente utilizados a determinada altura, certo? E é aqui que as hormonas têm um papel bastante importante. Nós vimos que os lípidos eram armazenados nos adipócitos, ok? Na forma de gotas lipídicas. Estas gotas lipídicas são basicamente constituídas por ésteres de esteróis e triglicéridos, rodeados por uma monocamada de fosfolípidos. Para além disto, na superfície destas gotas, temos proteínas especializadas, que são as perilipinas, ok, que têm a função de prevenir a mobilização destes lípidos, ok? O que é que acontece? Quando há uma sinalização hormonal que nos diz que há necessidade de energia metabólica, estes triglicéridos armazenados nos adipócitos são mobilizados e transportados para os tecidos que necessitem deles, como por exemplo o tecido muscular, o coração ou o tecido renal, ok? Onde estas gorduras serão oxidadas para a produção de energia. Portanto, numa condição de baixo nível de glucose, estas duas hormonas sinalizam, portanto, há uma sinalização hormonal para essa baixa de glucose, ok? Que ativam esta proteína aqui, a adenilgliciclase, que por sua vez vai levar à formação do AMP cíclico, que vai ativar o PKA, ok? Esta ativação do PKA vai provocar a fosforilação da nossa perilipina, que já vimos que está na superfície das lipid droplets, portanto das gotas lipídicas, e é esta perilipina fosforilada que vai permitir a lipase, portanto vai fosforilar a lipase hormonossensitiva, que vai permitir o quê? A deslocação dos triglicéridos dentro da gota lipídica para o citosol e proceder então à sua degradação. Portanto, após esta degradação, ou hidrolisação, portanto é sim, eles são hidrolisados, efetivamente, portanto há o transporte para a corrente sanguínea e quando chegamos às células que necessitam desta energia, há transportadores específicos de ácidos gordos e estes ácidos gordos são então submetidos à oxidação, por diferentes processos, portanto, na primeira fase a beta-oxidação, depois ciclo de Krebs, cadeia respiratória para a formação de ATP e outros intermediários, onde há então a formação de energia necessária para o funcionamento destas células. Apesar de que 95%, cerca de 95% da energia proveniente dos triglicéridos é, portanto, derivada da sua cadeia de carbonos, ok? 5% provém do glicerol. E, portanto, temos que ter em consideração esta via metabólica para a produção de energia a partir do glicerol. O que é que acontece neste caso? Há a ação de três enzimas, a glicerolcinase, a glicerol 3-fosfato desidrogenase e a triose-fosfato isomerase, para a conversão de glicerol em D-gliceraldeído 3-fosfato, que é depois o intermediário que entra na glicólise, portanto,
segue a via glicolítica para a produção de energia. Portanto, antes de entrar na via glicolítica, a ação destas três enzimas, ok, para a formação de um intermediário que pode ser, então, depois guiado para a via glicolítica. E é, de facto, na mitocôndria onde tudo acontece. Como vocês sabem, a mitocôndria é considerada a maquinaria da nossa célula, portanto, é aqui que há a produção da energia, ok? E, à semelhança do que acontece com outras moléculas, nas gorduras, nos ácidos gordos, não poderia ser diferente. E como é que isto acontece? Os ácidos gordos com comprimentos de cadeia de 12 ou menos carbonos conseguem entrar diretamente na mitocôndria sem a ajuda de transportadores. No entanto, aqueles que têm 14 ou mais carbonos, que são na verdade a maioria dos ácidos gordos obtidos na nossa dieta, ou libertados do tecido adiposo, não conseguem passar diretamente através da membrana mitocondrial. Eles precisam primeiro de ser submetidos a uma série de 3 reações enzimáticas no shuttle da carnitina. São essas 3 reações: a conversão à acilcoenzima A, desculpem, depois a formação de acilcarnitina e depois a transferência enzimática do acil para a coenzima A intramitocondrial. Na primeira reação esta primeira reação é catalisada por uma família de isozimas, portanto, diferentes isozimas são específicas para ácidos gordos com cadeias de tamanhos diferentes, ok? Está presente na membrana na membrana mitocondrial externa, ok? Portanto, são as acil-coenzima A sintetases que promovem a reação de conversão do ácido gordo em acil-coenzima A. Esta reação envolve a formação de uma ligação tioéster entre o ácido gordo, portanto, entre o grupo carboxílico do ácido gordo e o grupo tiol da coenzima A, para então formar este acil-coenzima A. Numa segunda fase, os ácidos gordos destinados à oxidação mitocondrial são momentaneamente, portanto, ligados a um grupo hidroxilo da carnitina, ok, para formar este acilcarnitino. Portanto, esta molécula de acilcarnitina, que é o segundo passo da reação de Shuttle. Esta transesterificação é catalisada pela carnitina aciltransferase 1, ok? Que vemos aqui. Depois, o último passo final consiste na reconversão do acil, ok? E da transferência, portanto, desta coenzima A intramitocondrial. Antes disto acontecer, tem que haver aqui este transporte que é feito através do transportador da acilcarnitina, que faz um antiporte da carnitina livre e da carnitina ligada ao acil coenzima A, ok? Neste terceiro passo, então que eu referi, o grupo acil é enzimaticamente transferido da carnitina para a coenzima A através desta enzima que está aqui, que é a carnitina aciltransferase 2. Aqui temos em detalhe o que acontece no primeiro passo, portanto, na primeira reação deste shuttle, que é a conversão do ácido gordo a acilcoenzima A e que é essencial para depois se procederem os seguintes passos. Vemos que esta conversão é algo complexa, ok, e envolve duas enzimas diferentes, certo? Onde há gasto de ATP. E isto é o que eu quero que vocês tenham noção. Portanto, conseguimos ver aqui que esta reação é uma reação de gasto energético e não de produção energética. Isso é que é o importante que vocês tenham em conta. Vemos que um ácido gordo
dá origem a um acetilcoenzima A com gasto de ATP nesta primeira reação e depois há então a ligação à carnitina e o transporte para a parte de dentro da mitocôndria. Como resumo desta parte, portanto, da digestão, da monitorização e do transporte, que vimos que é essencial para que os ácidos gordos sejam então apresentados às células que necessitam deles para a produção de energia, temos que os ácidos gordos provenientes dos triglicéridos contribuem para uma larga fração da energia oxidativa dos animais, são emulsificados no intestino delgado pelos sais biliares, hidrolisados pelas lipases intestinais, depois absorvidos pelas células epiteliais do intestino, reconvertidos em triglicéridos, ok? E depois transformados nos tais quilomicrons através da combinação com apolipoproteínas que permitem o seu transporte ao longo da corrente sanguínea. O terceiro ponto importante que tiramos daqui, os quilomicrons têm a função, então, de integrar os triglicéridos nos tecidos, onde a lipoproteína lipase liberta os ácidos gordos livres para as células. Os triglicéridos armazenados no tecido adiposo são mobilizados pela triacilglicerol lipase hormonossensível, ok? Portanto, aquela lipase hormonossensível que falamos. São libertados, ligam-se à albumina sérica para serem transportados pela corrente sanguínea para o coração, cérebro ou o tecido que use ácidos gordos como combustível e então serem depois submetidos à oxidação. Terminamos aqui esta primeira videoaula, é curta, todas elas vão ser relativamente curtas, ok, mas todas juntas depois vão então formar a aula total que seria dada presencial. Sejam bem-vindos então a mais esta videoaula, ou bloco de videoaula, como lhe queiram chamar, onde vamos abordar os temas da beta-oxidação e da oxidação de ácidos gordos insaturados. Portanto, a oxidação na mitocôndria dos ácidos gordos envolve três fases principais. Na primeira fase, o ácido gordo é submetido a um processo oxidativo, onde há a remoção sucessiva de dois carbonos da sua cadeia longa de carbonos para a formação de moléculas de acetilcoenzima A. Estas moléculas de acetilcoenzima A, por sua vez, vão ser, na fase 2, incorporadas no ciclo do ácido cítrico, ou no ciclo de Krebs, onde vão ser oxidadas a moléculas de dióxido de carbono. Okay? Durante estas duas primeiras fases, estes electron carriers, portanto, estes transportadores de eletrões, o NAD e o FAD, são reduzidos a NADH e a FADH2 e, consequentemente, introduzidos na cadeia respiratória, ok, para a produção de ATP. Portanto, temos aqui as três fases principais, onde há, a partir de um ácido gordo, terminando na fosforilação oxidativa, a produção de ATP. A beta-oxidação é então a primeira fase deste processo de produção de energia a partir de um ácido gordo e envolve quatro passos principais, que estão aqui representados, como podemos ver, e que vamos falar em detalhe de cada um deles a seguir. Portanto, no primeiro passo, há a desidrogenação do nosso ácido gordo para produzir uma cadeia, uma ligação dupla, desculpem, entre os carbonos alfa e beta do nosso ácido gordo, dando-se então a formação desta molécula aqui, que é a trans-N-wilcoenzima A. Este símbolo representa a ligação dupla no carbono 2, ok? De notar que esta nova ligação dupla tem uma configuração trans. No entanto, a maioria das ligações duplas presentes na natureza ocorrem, nos ácidos gordos insaturados, ocorrem na configuração cis. No entanto, vamos falar sobre a relevância deste trans aqui mais à frente, quando falarmos
em slides a seguir, quando falarmos noutra situação. Este primeiro passo é catalisado por três isozimas da acilcoenzimase hidrogenase, ok? Cada uma destas isozimas é específica para ácidos gordos de diferentes comprimentos. Portanto, temos isozima para os ácidos gordos de cadeia longa, de cadeia média e de cadeia curta. Importante é que todas as três isozimas tenham o FAD, portanto, estão a ver aqui, como grupo prostético ou cofator, ok? A oxidação catalisada por esta enzima é análoga à reação catalisada pela succinato desidrogenase no ciclo de Krebs, ok? Nas duas reações, a enzima é ligada à membrana interna, ok? A ligação dupla é introduzida no ácido carboxílico entre o carbono alfa e o carbono beta. O FAD é o aceitador de eletrões e os eletrões da reação entram, portanto, numa fase final na cadeia respiratória, passam para o oxigênio com a concomitante formação de 1,5 moléculas de ATP por par de eletrão, ok? Portanto, estão a ver aqui o uso do FAD que falamos anteriormente, que depois entra na fase 3. No segundo passo deste ciclo de beta-oxidação, uma molécula de água é adicionada à ligação dupla do transenúcleo coenzima A, ok? Para formar o estereoisómero L de beta-hidroxiacilcoenzima A, certo? Esta reação é catalisada pela inuil coenzima A hidratase, ok? Que é formalmente análoga à da fumarase, à reação da fumarase no ciclo do ácido cítrico, ou seja, no ciclo de Krebs, onde uma molécula de água é adicionada também nas ligações duplas alfa e beta. Portanto, vamos sempre tentar fazer aqui uma comparação análoga entre a beta-oxidação e o ciclo de Krebs, que vocês já falaram anteriormente, que vão ver que as reações são bastante semelhantes, se bem que numa estamos a falar de lípidos, na outra estamos a falar de ácidos carboxílicos. No terceiro passo, esta molécula de beta-hidroxiacil coenzima A é desidrogenada, desculpem, para formar a beta-acilcoenzima A pela ação da beta-hidroxilacilcoenzima A desidrogenase, ok? Aqui, o NAD+, é o nosso aceitador de eletrões. Esta enzima, isto é importante, é absolutamente específica para o estereoisómero L do hidroxiacilcoenzima A. Daí, no passo anterior, ser formado o estereoisómero L e não o D, ok? Porque esta enzima é específica para ele e tudo isto engloba uma cadeia que tem que fazer sentido. O NADH formado nesta reação doa depois os eletrões à NADH desidrogenase, ok? Que é um transportador de eletrões na cadeia respiratória, e o ATP é formado a partir do ADP, quando os eletrões, à semelhança do que acontece com o FAD, passam para o oxigênio, certo? No último passo, o que acontece é uma tiólise, ok? Da beta-cetoacilcoenzima A para a formação de acetilcoenzima A e de acilcoenzima A. Portanto, a reação que é promovida por esta enzima, a acilcoenzima A acetiltransferase, ok? Que promove então a formação do nosso acil e do nosso acetilcoenzima A. O que é que vai acontecer? E este acilcoenzima A é o nosso ácido gordo com menos dois carbonos. A partir daqui, volta tudo ao início com o acilcoenzima A, que volta a ser submetido a estes 4 passos para formar mais uma molécula de acetilcoenzima A e uma de acilcoenzima A. Neste caso, aqui passava a ser C12, C10, C8 e por aí fora, até termos 2 moléculas de acetilcoenzima A. E se pensarmos,
de facto, esta sequência da beta-oxidação é um mecanismo bastante elegante para destabilizar e quebrar estas ligações dos ácidos gordos, não é? Se pensarmos, portanto, nas primeiras 3 reações da beta-oxidação, cria-se aqui uma ligação carbono-carbono muito menos instável, não é? Em que o carbono alfa é ligado a 2 carbonilos, não é? A dois grupos carbonilos, depois a função cetona do carbono beta faz com que se torne ali o ácido gordo se torne ali um bom alvo para o ataque nucleofílico pelo tiol, não é? Pelo tiol da coenzima A, que é tal catalisado pelo tiolase, que estamos a ver aqui, e depois esta acidificação, portanto, o facto de termos ali aquele ácido carboxílico no carbono alfa promove aqui uma boa zona para que haja, portanto, que seja um grupo dador, não é? Portanto, um leaving group que facilita a quebra da ligação alfa e beta. Portanto, estamos a ver que este mecanismo de oxidação é extremamente eficiente e, mais uma vez, volto a reforçar, no meu ponto de vista, bastante elegante. Portanto, como eu acabei de dizer, os 4 passos são repetidos para formar acetilcoenzima A e ATP. Temos aqui a equação global, ok? No exemplo do palmitoil, ok? Que é um ácido com 16 carbonos, ácido gordo com 16 carbonos, desculpem. Temos aqui a receita, palmitoil, coenzima A, os nossos transportadores de eletrões, água, que vai levar à formação então de acetil, de transportadores reduzidos, que depois vão entrar na cadeia transportadora de eletrões e fornecer estes eletrões para a produção da ATP e prótons. Obviamente que quanto maior o ácido gordo, maior será o rendimento final. Aqui temos um ácido gordo com 16 carbonos que nos dá 8 acetilcoenzima A. Se tivesse aqui 18, 20, 30, 50, claro que não existem com 50, mas podem ir até 34, como vimos na videoaula anterior. Aqui vamos ter, obviamente, maior número de coenzima A. Estou sempre a ir ali, não sei bem porquê, mas peço desculpa, o rato foge. Temos então aqui a equação global, onde a partir de uma molécula de ácido gordo, neste caso o palmitoil, C16, conseguimos ter 28 moléculas de ATP. Ou seja, há bastante produção de ATP. Para além disso, ok? Para além disso, isto é só na primeira fase. O acetilcoenzima A é ainda oxidado, como vimos na segunda fase, no ciclo de Krebs, ok? E há a formação de mais 80 moléculas de ATP. Portanto, a partir daqui, do palmitoil, nós conseguimos produzir 108 moléculas de ATP, certo? Que é o que temos aqui nesta equação global final. Ou seja, a beta-oxidação é um processo altamente rentável a nível energético. Estão a ver? Se pensarem no ciclo de Krebs e se pensarem na glicólise, ok? Uma molécula de glucose, nem pouco mais ou menos conseguem obter esta quantidade de ATP. Portanto, os lípidos são uma fonte de energia extremamente valiosa e extremamente rentável para nós, não é? Portanto, a sequência da oxidação de ácido gordo que acabamos de ver, portanto, a beta-oxidação, diz respeito ao rendimento energético proveniente de um ácido gordo saturado. No entanto, a maioria dos ácidos gordos que estão nos triglicéridos e nos fosfolípidos dos animais e das plantas são insaturados, ok? Portanto, têm mais ou mais ligações duplas. Estas ligações duplas estão na configuração cis, lembram-se do que dissemos há pouco. E, como tal,
não podem ser, portanto, não podem ser utilizadas pela N-wilcoenzima hidratase, portanto, num dos passos que vimos da beta-oxidação, ok? Para catalisar a adição da água à ligação trans do transenuil coenzima A gerado, portanto, durante a beta-oxidação. O que acontece? Tendo em conta este facto, na oxidação de ácidos gordos insaturados passam a ser necessários 2 passos a mais, ok, do que no caso da beta-oxidação comum dos ácidos gordos saturados. Estes 2 passos envolvem duas enzimas, são catalisados por 2 enzimas, uma isomerase e uma redutase. Para vermos como isto funciona, vamos usar então aqui 2 exemplos, de um ácido gordo monoinsaturado e de um ácido gordo poliinsaturado. No caso do ácido gordo monoinsaturado, vamos falar do oleato. Portanto, o oleato é um ácido gordo abundante de 18 carbonos, ok? Monoinsaturado, que tem uma ligação cis dupla entre o carbono 9 e o carbono 10. O que acontece relativamente a neste caso? No primeiro passo da oxidação, ok, o oleato é convertido a óleo-il coenzima A e, tal como nos ácidos gordos saturados, entra na matriz mitocondrial através do shuttle da carnitina que falamos na aula anterior. O óleo-il coenzima A sofre depois de 3 passos consecutivos, ok, através da oxidação do ciclo de oxidação do ácido gordo para gerar 3 moléculas de acetilcoenzima A e uma de coenzima A, um éster de coenzima A, ok, com uma ligação dupla no carbono 3 de um ácido gordo insaturado de 12 carbonos, o cis-dodecaionil, ok? Dodecaionil, desculpem, coenzima A. Este produto, logicamente que não serve como substrato para a nossa N-wil coenzima A hidratase, mas existe uma enzima auxiliar, que é a 3,2-N-wil coenzima A isomerase, que isomeriza esta molécula para a forma de trans-inuil coenzima A, ok? Portanto, temos aqui a nossa ligação cis que passa a uma ligação trans. E este aqui sim pode entrar na beta-oxidação, portanto, sofre 5 ciclos para formar 6 moléculas de acetil coenzima A. No caso do ácido gordo poliinsaturado, o que acontece? Há novamente, portanto, um ciclo oxidativo, ok? Como podemos ver aqui, tal como anteriormente referi para o monoinsaturado, que origina o tal dodecaionil com enzima A, ok? Neste caso, com duas ligações X duplas. Quando chegamos aqui, a nossa 3,2-ionil coenzima A isomerase passa uma das ligações X a trans, beta-oxidação mais um ciclo, chegamos aqui, ok, e temos a nossa nova enzima, ok, que faz o quê? Se repararmos, temos aqui duas ligações duplas quando passamos deste passo da beta-oxidação para a formação deste trans 2 cis 4, que está numa configuração errada, ou seja, apesar de termos aqui esta, esta ligação, esta molécula não consegue entrar na beta-oxidação. Então entra esta nova enzima, a redutase, portanto 2,4-dianuil coenzima A redutase, que tem o NADPH como dador de eletrões, ok? Para remover esta ligação cis. A partir daí,
entra uma isomerase, ok? Novamente, para colocar esta ligação dupla na posição correta, em vez de C3 passa a C2, e assim temos um novo acil coenzima A, neste momento com 10 carbonos, que entra na beta-oxidação, sofre 4 ciclos e nos dá origem a 5 moléculas de acetil coenzima A. Portanto, estão a ver que, na verdade, portanto, a beta-oxidação é de facto a principal, mas na grande maioria dos ácidos que nós consumimos, felizmente, sabemos que os ácidos gordos saturados são piores do que os monoinsaturados, há a necessidade de, portanto, termos a adição destes passos, ok, adicionais, antes de conseguirmos extrair todo o potencial de um ácido gordo no que diz respeito ao seu rendimento energético. Portanto, nesta videoaula ficamos por aqui, mais uma videoaula rápida. Na videoaula a seguir iremos falar de novas aproximações à oxidação e especificidades dentro deste tema da oxidação dos ácidos gordos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Desta vez iremos abordar os temas da oxidação dos ácidos gordos com o número ímpar, da beta-oxidação nos peroxisomas e da ômega-oxidação. Portanto, qual é que é o problema da existência de ácidos gordos de número ímpar? É certo que nos animais a grande maioria dos ácidos gordos que existem são de número par, no entanto, nas plantas, os lípidos das plantas e de alguns organismos marinhos têm um grande número de ácidos gordos de número ímpar. Portanto, a oxidação destes ácidos gordos é ligeiramente diferente daquela que vimos até agora relativamente aos de número par. Ao início, estes ácidos gordos são submetidos a um processo oxidativo exatamente igual aos ácidos gordos com número par. No entanto, no último passo, o que nós obtemos, portanto, sabemos como funciona a oxidação, a beta-oxidação, vamos retirando 2 carbonos cada vez e no último passo ficamos com uma molécula de 5 carbonos. Essa molécula de 5 carbonos é submetida à beta-oxidação e o que acontece é que ficamos com uma molécula de acetilcoenzima A e com uma molécula de propionil coenzima A. Esta pode, obviamente, entrar no ciclo de Krebs e ser oxidada a dióxido de carbono para a formação do ATP. No entanto, esta está impossibilitada de entrar no ciclo de Krebs. Qual é que foi, portanto, o mecanismo que a natureza arranjou para contornar esta situação e, mais uma vez, tirar o máximo rendimento possível também destes ácidos gordos? Adicionar 3 passos adicionais com 3 novas enzimas para que esta molécula passe a uma molécula de succinil coenzima A e assim ser possível um novo passo oxidativo e a formação de mais moléculas de acetilcoenzima A. Portanto, no primeiro passo destes 3 passos adicionais, o que acontece é a adição de um grupo CO2, portanto, de um carboxilo, no propionil, ok? Através de uma reação catalisada pela propionil com a enzima A carboxilase. Portanto, o CO2 entra aqui nesta posição, ou então o CO2 ou o ácido conjugado, o HCO3-, ok? Com o gasto de ATP, utilizando aqui a biotina como grupo prostético, ok? No segundo passo, esta nova molécula que se forma, a dimetilmolonil coenzima A, tem que sofrer uma pequena alteração, ok? Portanto, uma epimerização, para passar do estereoisómero D para o estereoisómero L, ok? Portanto, e esta
reação é catalisada pela metilmalonilcoenzima A epimerase. Portanto, vemos que o grupo passa daqui para aqui. No terceiro passo, o que acontece é que esta L-metilmalonilcoenzima A sofre um rearranjo intramolecular, ok? Para a formação do nosso succinil coenzima A. O que é que isto vai fazer? Vai criar uma cadeia de 4 carbonos, portanto, um número par, que agora pode ser submetida então à beta-oxidação para formar duas, duas acetilcoenzimas que vão entrar depois no nosso ciclo de Krebs para produzir o ATP. Esta reação é catalisada pela metilmalonilcoenzima mutase como a coenzima B12 como cofator. Ok? Bem, a oxidação de ácidos gordos é altamente regulada. E isto porquê? Este processo de oxidação, como nós vimos, envolve o consumo de ATP, certo? Portanto, ela tem que ser regulada para que ocorra apenas quando é necessário. No fígado, os nossos ácidos gordos, os acetilcoenzima A formados no citosol, têm dois caminhos principais. Ou a beta-oxidação por enzimas na mitocôndria, ou então a conversão em triacilglicéridos e fosfolípidos por enzimas no citosol. O caminho, portanto, o trajeto que cada ácido gordo leva, ou beta-oxidação, ou a síntese de triglicéridos e fosfolípidos vai depender da taxa de absorção, na taxa de entrada, digamos assim, na mitocôndria, que é dependente do shuttle da carnitina, como já vimos, certo? Porque uma vez que o ácido gordo entra na mitocôndria, ele é imediatamente submetido à beta-oxidação para formar ATP. Neste caso, como é que esta regulação se dá? Existe um intermediário, portanto, o primeiro intermediário na biossíntese dos ácidos gordos, que é a malonilcoenzima A, ok? Portanto, é o primeiro intermediário na biossíntese de ácidos gordos a partir da acetilcoenzima A, aumenta, portanto, a sua concentração aumenta sempre que o nosso organismo está suplementado de carboidratos, ou seja, quando há um excesso de glucose. Esta glucose não pode ser oxidada ou guardada como glicogênio e é então convertida no citosol a ácidos gordos para armazenamento como triglicéridos. Okay? Para além disto, esta malonil inibe a carnitina acil transferase, ok? Que vemos aqui, portanto, e impede a absorção, desculpa, impede a absorção dos ácidos gordos para a mitocôndria, o que previne então a formação, portanto, a oxidação e a formação da acetilcoenzima A partir dos nossos ácidos gordos. Para além disso, ainda há neste processo todo a regulação de duas enzimas aqui na beta-oxidação para a sinalização energética. Portanto, quando o rácio de NADH e de NAD+, é elevado, a beta-hidroxiacilcoenzima A desidrogenase, desculpem, é inibida. E para além disso, quando há altas concentrações de acetilcoenzima A, é a tiolase, portanto, lembram-se que é aqui a última, no passo da beta-oxidação, também é inibida, portanto, há um mecanismo de feedback negativo. Aqui nesta imagem representamos precisamente isto, portanto, quando a dieta nos fornece
uma quantidade apropriada de carboidratos que são utilizados como combustível, a beta-oxidação é desnecessária. Portanto, quando isto acontece, há um aumento, obviamente, da glucose no sangue, ok? E isto leva a um aumento da insulina, que ativa aqui esta fosfatase, ok? Esta enzima ACC passa a estar ativa e há então a formação de malonil coenzima A, ok? Que leva à biossíntese dos ácidos gordos e então aqui há a inibição da carnitina, desculpem, acetiltransferase, que por sua vez impede esta passagem aqui, portanto não há internalização deste acilcarnitina e, consequentemente, não há a beta-oxidação. Portanto, estão a ver que há uma regulação bastante eficaz desta oxidação dos ácidos gordos, porque efetivamente nós sabemos que há gasto de ATP, com certeza que há formação, e é para isso que eles são oxidados nas mitocôndrias, mas também há gasto de ATP, e então é necessário haver uma regulação estreita desta via metabólica. Apesar de portanto, a matriz mitocondrial ser de facto o principal local para a oxidação dos ácidos gordos, existem em determinadas células outros locais que também conseguem oxidar estes ácidos gordos a acetilcoenzima A, nomeadamente os peroxissomas ou os glucoxissomas, ok? Nos peroxissomas de células, animais e de plantas, os intermediários da beta-oxidação são, na mesma, derivados da coenzima A, ok? E o processo consiste em 4 passos semelhantes à da beta-oxidação mitocondrial. Portanto, primeiro uma desitrogenação, de seguida a adição da molécula de água para formar a tal ligação dupla, depois a oxidação do beta-hidroxiacilcoenzima A à acetona e, por fim, portanto, aquela clivagem tiolítica pela coenzima A, ok? A principal diferença entre a beta-oxidação mitocondrial e a beta-oxidação nos peroxissomas tem a ver com a química deste primeiro passo, ok? Enquanto que na, na, na beta-oxidação mitocondrial, portanto, a proteína, esta flavoproteína, transfere os eletrões para a cadeia transportadora de eletrões, portanto, para a cadeia respiratória. No peroxissoma, estes eletrões são transferidos diretamente para o oxigênio, ok? Enquanto que aqui passam primeiro na cadeia respiratória e depois é que vão para o oxigênio, aqui são transferidos diretamente para o oxigênio, formando peróxido de hidrogênio, que é uma espécie extremamente reativa e que é imediatamente convertido a oxigênio e a água, ok? Esta reação é super conhecida e, obviamente, vocês já devem saber isto, é catalisada pela catalase, ok? Outra diferença que também é importante tem a ver com a especificidade da beta-oxidação peroxissomal e mitocondrial para os diferentes ácidos gordos. No sistema peroxissomal há muito mais atividade, digamos assim, portanto, há muito mais especificidade para ácidos gordos de cadeias muito longas, ok? Como, por exemplo, sei lá, estou-me agora a lembrar do ácido hexacosanoico, exatamente, tem 26 carbonos, ou para ácidos gordos de cadeias ramificadas, como o ácido fitânico, que vamos falar a seguir. O problema aqui na incapacidade de, de, de oxidar estes ácidos gordos de cadeia muito longa ou ramificados prende-se com
a potencial existência de diferentes doenças, como por exemplo o síndrome de Zellweger, que certamente vocês já ouviram falar. Portanto, estamos a ver aqui que, neste caso, não há envolvimento da cadeia respiratória, a cadeia transportadora de eletrões, o que faz sentido porque ela existe na mitocôndria, não existe nos, nos peroxissomas. Não é? Apesar de a beta-oxidação ser de longe a principal forma de, portanto, oxidar os ácidos gordos, em algumas espécies existe outra via de oxidação, que é a ômega-oxidação, como por exemplo em alguns vertebrados. Esta oxidação, tal como o nome indica, começa no carbono gama, em vez de ser no carbono beta, portanto começa deste lado em vez de ser neste, e é exclusiva do retículo endoplasmático, uma vez que as enzimas necessárias para este tipo de oxidação só se encontra no retículo endoplasmático. Neste caso, há uma série de passos, à semelhança do que acontece na beta-oxidação, com transferências eletrónicas, ok? Onde há aqui a formação de uma molécula, portanto, de um ácido dicarboxílico. Este ácido dicarboxílico é depois submetido a uma beta-oxidação, ok? Ou de um lado ou do outro, começa no carbono beta e origina, portanto, acetil coenzima A e moléculas de succinato que podem entrar diretamente no ciclo de Krebs ou então ácido adípico que pode sofrer uma nova beta-oxidação para formar succinato e mais acetilcoenzima A e, portanto, estas moléculas entram as duas diretamente depois no ciclo de Krebs para a produção da ATP, sendo elas oxidadas a dióxido de carbono, tal como já vimos nas aulas anteriores. A exceção desta oxidação gama vai para, e já vimos isto no slide anterior, para os ácidos gordos ramificados, temos aqui no carbono beta, ok, como, por exemplo, o ácido fitânico, que segue uma série de reações para formar aqui este propionilcoenzima, que também já vimos que depois vai ser necessário ser submetido aqui a uma série de reações, ok? Portanto, começa aqui o corte, portanto é sempre esta molécula, esta parte da molécula que é trabalhada até formar o propionil com enzima A, ok, que depois é submetido àquelas três reações que vimos anteriormente para formar novamente o acetilcoenzima A e entrar na cadeia, desculpem, no ciclo de Krebs. Bem, terminamos esta parte da oxidação dos ácidos gordos, ok? E como resumo destas últimas videoaulas, temos estes 6 pontos principais. Portanto, na primeira fase do catabolismo dos ácidos gordos, a beta-oxidação engloba 4 reações que removem uma unidade de acetilcoenzima do terminal carboxílico, okay? De um acetilcoenzima saturado, a partir primeiro de uma desidrogenação dos carbonos alfa e beta, pelas acetilcoenzimadas hidrogenases dependentes do FAD, ok? Depois há uma hidratação da ligação dupla do trans, desta ligação dupla trans no carbono 2 pela inuil coenzima hidratase, de seguida a desidrogenação do estereosoma UL da beta-hidroxil coenzima A pela beta-hidroxil coenzima hidrogenado dependente de NAD, ok? E por fim a clivagem da cetona pela tiolase para formar a acetilcoenzima A e o nosso acetilcoenzima A reduzido em 2 carbonos. Portanto, este acetilcoenzima A encurtado reentra no ciclo e volta a fazer todo este processo até termos acetilcoenzima A mais acetilcoenzima A. Na segunda fase, o acetil é oxidado a dióxido de carbono do ciclo de Krebs. Uma grande parte do rendimento da energia livre da oxidação dos ácidos gordos é recuperada na forma da ATP através da fosforilação oxidativa. O último passo, que é o último passo deste percurso oxidativo. Também é importante ter isto em conta que a malonilcoenzima A
inibe a carnitina acetiltransferase, isto aqui está mal escrito, mas vocês percebem, prevenindo que estes ácidos gordos entrem na mitocôndria. Portanto, a tal regulação extremamente importante que nós vimos da oxidação dos ácidos gordos ser só usada quando estritamente necessário. A oxidação dos ácidos gordos insaturados requer a ação das enzimas adicionais, a nossa isomerase e a redutase. Os peroxisomas das plantas e dos animais podem também fazer a beta-oxidação, com aquelas ligeiras diferenças que nós vimos, e a gama-oxidação ocorre no retículo endoplasmático de algumas espécies, ok? E, como vimos, também pode ocorrer nos peroxisomas quando se trata dos ácidos gordos longos ramificados. Portanto, ficamos por aqui e espero-vos na próxima videoaula. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula em particular iremos terminar o tema do catabolismo dos ácidos gordos, ok? Falando dos corpos cetónicos. Vai ser uma aula mais curta do que as anteriores que eu tenho vindo a publicar, mas não deixa de ser um tema bastante importante. Portanto, temos vindo a falar da oxidação dos ácidos gordos para a obtenção de energia para as nossas células, ok? E o que sabemos, portanto, o que temos vindo a falar é que um ácido gordo é oxidado, forma no passo final acetilcoenzima A, que de seguida entra no ciclo de Krebs, é novamente oxidado e então aí sim há a produção da energia que o nosso organismo necessita. Sabemos também que isto acontece de uma forma extremamente regulada, portanto, quando há privação de carboidratos, certo? Aí sim é que o nosso organismo vai, portanto, utilizar os ácidos gordos como combustível, os armazenados ou então os que nós consumimos na dieta, ok? Mas, no entanto, a acetilcoenzima A, que é formada após a oxidação dos ácidos gordos no fígado, pode seguir dois caminhos. Ou entra efetivamente no ciclo de Krebs, ou no ciclo do ácido cítrico, como queiram, ou dos ácidos tricarboxílicos, isso fica ao vosso critério, ou então pode ser convertido em corpos cetónicos, ok? Portanto, os corpos cetónicos são estes aqui, ok? Que são também uma forma de obter combustível por parte das diferentes células do nosso organismo. Portanto, a cetona é sintetizada e expelida pela respiração, ok? Quando há produção de corpos cetónicos, enquanto que o acetoacetato e o isómero D da beta-hidroxibutirato são efetivamente utilizados por diferentes órgãos. Por exemplo, no caso do cérebro, que nós sabemos que usa preferencialmente a glucose para a obtenção de energia, pode adaptar-se em condições de starvation, portanto de fome, não é? Para utilizar estas duas moléculas como fonte de combustível, uma vez que, neste caso, a glucose não está disponível para ser utilizada e então o cérebro adapta-se de forma a conseguir obter a sua energia de outra maneira. A síntese destes corpos cetónicos envolve então a presença de moléculas de acetilcoenzima A. Numa fase inicial, esta tiolase cria a união entre duas moléculas de acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima A. Depois, esta sintase aqui, a HMG-coenzima A sintase, adiciona mais uma molécula de acetilcoenzima A para adicionar um novo grupo e se forma aqui o HMG-coenzima A, que depois há um rearranjo intramolecular e há a libertação de uma acetilcoenzima A para formar o acetoacetato, que é um dos corpos cetónicos. De seguida,
temos aqui esta descarboxilase que forma a acetona, que como já vimos é libertada depois na respiração, e o isómero D do beta-hidroxibutirato, que pode ser também utilizado juntamente com acetoacetato como combustível. Estes corpos cetónicos são utilizados, estão a ver aqui, eles podem chegar até ao cérebro porque efetivamente, e são utilizados no cérebro como fonte de combustível, porque efetivamente têm a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, ok? E assim, tendo esta capacidade, conseguem chegar às células cerebrais e servirem como fonte de energia para estas. Bem, isto seria tudo muito fantástico, não é? E eficaz, portanto, mais uma fonte de energia, mais uma adaptação incrível do nosso organismo para conseguir aquilo que necessita, se não acontecesse isto que aqui está. Portanto, os corpos cetónicos são produzidos em excesso durante a condição de fome e na condição de diabetes. E qual é que é o problema disto? Portanto, se nós formos pensar ao nível global do metabolismo, fazendo aqui um pouco de integração do metabolismo, nós sabemos que durante, portanto, nestas condições, o que acontece é que a gluconeogênese, portanto, está ativa, certo? Não há glucose, portanto, o nosso organismo vai direcionar o metabolismo, as vias metabólicas para a gluconeogênese, portanto, vai sempre ter uma resposta de feedback negativo em relação ao que vai acontecendo, e neste caso, os intermediários do ciclo de Krebs deixam de estar disponíveis para fazer a oxidação do acetilcoenzima A, ou seja, deixam de fazer a oxidação da coenzima A e ela, em vez de entrar aqui, ok, passa a entrar aqui. Portanto, a gluconeogênese está ativa, os intermediários são desviados do ciclo de Krebs, ele deixa de funcionar, a coenzima A segue o caminho da formação dos corpos cetónicos, ok? O que é que acontece? No caso dos diabetes que não são tratados, portanto, numa condição de diabetes não tratados, em que a insulina, os níveis de insulina são insuficientes, os tecidos extrahepáticos não conseguem fazer uma absorção eficaz, um uso eficaz da glucose que está no sangue, seja para utilizá-la como combustível ou então para a conversão em lípidos, que vamos ver nas aulas seguintes, a biossíntese dos lípidos. Nestas condições, o que é que acontece? Os níveis do malonilcoenzima A, que nós vimos que é um regulador extremamente importante nesta questão da oxidação dos ácidos gordos, caem, estes níveis caem, e a inibição da carnitina acetiltransferase 1 deixa de existir. Portanto, ao deixar de existir, a oxidação dos ácidos gordos ocorre, ok? Ao acontecer esta oxidação, obviamente que este ciclo aqui continua a estar ativo, ok? E há uma sobreprodução destes corpos cetónicos. E qual é que é a consequência disto? Há uma acumulação cada vez maior destes corpos cetónicos na corrente sanguínea, ok? E isto causa a chamada condição de cetoacidose, portanto, um aumento muito elevado destas espécies na corrente sanguínea que leva a uma diminuição do pH do sangue. Ora, em condições extremas de cetoacidose, nós podemos efetivamente morrer, ok? Portanto, estão a ver a importância do balanço destes níveis de corpos cetónicos no nosso corpo para manter a homeostasia e para nos mantermos saudáveis, ok? Portanto, relativamente aos corpos cetónicos, era isto que eu queria que vocês soubessem, que tivessem em conta, portanto, é uma aula pequena. Terminamos assim a parte do catabolismo dos ácidos gordos e nas próximas videoaulas iremos falar da parte do anabolismo, ou seja, na síntese dos ácidos gordos e dos lípidos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos então iniciar o tema da biossíntese de lípidos, ok? Até agora temos estado a ver o uso destes lípidos e dos ácidos gordos como fonte de energia, mas nós sabemos que os lípidos têm outros usos para além desse no nosso organismo, nomeadamente
podem servir como pigmentos, ok? No caso, por exemplo, do caroteno, como cofatores, no caso de algumas vitaminas, como sais biliares, como hormonas, ok? No caso da vitamina D ou de hormonas sexuais, ou então como mensageiros extra-intracelulares, como é o caso, por exemplo, dos eicosanoides, ok? Um, Tal como outras sínteses outras biossínteses, ok? De diferentes compostos, nesta também há, portanto, gasto de energia. Enquanto que no caso do catabolismo, o grande objetivo era a produção de energia, aqui temos que a gastar para sintetizar os lípidos. Ok? Portanto, vamos começar esta videoaula e este tema a falar em particular da biossíntese dos ácidos gordos e dos eicosanoides. Nós vimos que esta molécula, a malonil coenzima A, tinha um papel bastante importante na regulação do catabolismo dos ácidos gordos, portanto, na sua oxidação, e no caso da biossíntese dos lípidos, é também uma molécula muito importante, uma vez que ela participa diretamente na biossíntese dos ácidos gordos. Portanto, a formação desta molécula aqui, do malonilcoenzima A, é um processo irreversível, ok, catalisado pela acetilcoenzima A carboxilase e usando como ponto inicial a acetilcoenzima A. Apesar de existirem diferenças entre as diferentes enzimas, portanto, desta enzima nos diferentes organismos, há sempre a presença deste butene carrier protein, portanto, esta proteína transportadora, ok, que é essencial na formação do malonil coenzima A. Portanto, como podemos ver aqui, este grupo prostético é responsável por captar a molécula de CO2, ok? E depois fazer a transferência para a parte transcarboxilase da nossa proteína, da nossa enzima, ok? Onde vai ser, portanto, depois inserida no acetilcoenzima A para formar o nosso malonilcoenzima A, que irá ser posteriormente utilizado então para a síntese dos nossos lípidos. Em todos os organismos, os ácidos gordos de cadeias longas, ok, são sintetizados numa sequência repetitiva ou contínua, como queiram, de 4 passos, ok, catalisada por um sistema enzimático que é coletivamente referido como ácido gordo sintetase, ou fatty acid synthase, ok? Em cada um dos passos há a produção de um grupo acil, ok, que é utilizado depois na cadeia seguinte para ir formando um grupo acil cada vez maior até se ter o número necessário de carbonos para dar por concluída a síntese do ácido gordo em particular. Este sistema enzimático difere ligeiramente entre espécies, ok? E existem dois sistemas principais. O FAS1, que é normalmente encontrado nos vertebrados, ok? E nos fungos, e o FAS2, que é normalmente encontrado nas plantas e nas bactérias. E estes passos, portanto, este sistema enzimático faz então estes 4 passos que consistem numa primeira condensação, ok? Depois numa redução, onde temos o NADPH como dador de eletrões, seguida de uma desidratação e, por fim, outra redução, novamente com o NADPH como o nosso dador de eletrões. No primeiro passo, então, há a tal condensação de um grupo acil ativado, ok, e dois carbonos derivados do malonil coenzima A, com a posterior eliminação do CO2
do grupo malonil, ok? Deste grupo que se forma aqui, para estender a nossa cadeia por dois carbonos. Portanto, podemos ver aqui que esta cadeia passa a ter mais dois carbonos do que o que tinha inicialmente, certo? Começa com um malonil e passa aqui a ter mais estes dois carbonos vindos do acetil. Oi, peço desculpa. Depois há a tal redução, ok? Onde este grupo aqui, este cetogrupo, é reduzido a um álcool, ok? Seguida a esta eliminação, portanto, esta desidratação da água. Portanto, conseguimos ver aqui que esta cetona, no passo 2, é reduzido a um álcool. Seguida há então esta eliminação, esta desidratação da água, ok? E, por fim, volta a haver uma redução para retirar esta ligação dupla e formar então um acil com mais dois carbonos do que tinha inicialmente aqui o grupo malonil. Isto volta aqui este passo, ok, com mais um grupo acetil e é, portanto, novamente alongado em dois carbonos e por aí fora até termos a nossa síntese completa. Portanto, aqui temos os vários passos contínuos até formar um ácido gordo, que neste caso é o palmitato com 18 carbonos, certo? Este sistema enzimático responsável pela síntese dos ácidos gordos é um sistema enzimático com vários locais ativos, ok? Como podemos ver aqui, portanto, é um sistema bastante complexo que tem todos estes locais, ok? E para além disso tem aqui esta ACP que vamos falar dela daqui a pouco. Portanto, podemos ver aqui que numa primeira fase há então a tal condensação, ok? E podemos ver que o malonil se encontra ligado aqui à ACP, ok? Onde há a tal condensação com o grupo acetil. Depois, a redução daquela cetona ao álcool, ok? Com o envolvimento do NADH, onde já ocorre noutra zona, como vocês podem ver aqui. De seguida, há esta desidratação para formar este trans-butanoil ACP, ok? Portanto, ligado aqui à ACP, mas já noutro domínio, portanto, já noutro local ativo. De seguida, a redução da ligação dupla para a ligação simples, ok? Novamente, noutro local ativo, ok? Depois, esta translocação do grupo butiril e a recarga do outro grupo malonil para formar então, para continuar a formar o nosso ácido gordo. Como podem ver aqui, a ACP, ok, está sempre envolvida nos diferentes passos. O que é que isto significa? Significa que ela tem efetivamente um papel importante e funciona como transportadora do nosso grupo acil. Portanto, ACP significa Acyl Carrier Protein, ok? Portanto, ela é responsável por transportar o nosso grupo acil pelos diferentes locais ativos da faz para a biossíntese dos ácidos gordos. E aqui deste lado temos então o início da segunda, aqui deveria dizer segunda, não sua, da segunda ronda, ok, onde temos o nosso grupo butiril, portanto já com mais dois carbonos, entra uma nova molécula de malonil com enzima A, ok, a reação dá-se tal e qual como aqui no primeiro passo, a condensação e por aí fora, redução, desidratação, nova redução, a translocação e o recharging, portanto, da molécula de ACP, desta molécula transportadora, para haver o alongamento, novo alongamento do ácido gordo. Dependendo do tipo de célula, a síntese de ácidos gordos pode ocorrer em locais diferentes, nomeadamente nas células animais e nas levaduras, esta síntese ocorre
portanto, estamos a ver aqui no citosol, ok? Enquanto que nas células vegetais esta síntese ocorre dentro dos cloroplastos. O NADPH é um sensitizing, portanto, é um modulador bastante importante da biossíntese dos nossos ácidos gordos. E, se repararem aqui, tanto nos cloroplastos como no citosol, o rácio entre o NADPH e o NADP+, é elevado. Ok? O que é que isto significa? Significa que estão criadas as condições ótimas para a biossíntese dos nossos ácidos gordos. Ok? Isto porque o NADPH é, por defeito, o principal, portanto, dador de eletrões, transportador de eletrões, no caso das reações anabólicas, enquanto que, se vocês se lembram, tínhamos o NAD+, que era o principal transportador no caso das reações catabólicas. Neste caso falamos da oxidação dos ácidos gordos, ok? Portanto, esta formação de NADPH é bastante regulada, ok? Envolve aqui esta enzima málica e a via das pentoses fosfato, ok? Para o aumento deste NADPH que nos leva então à sinalização para a biossíntese dos lípidos. Nos eucariotas não fotossintéticos, quase todo o acetilcoenzima A que é utilizado na síntese de ácidos gordos é formado na mitocôndria pela oxidação do piruvato, ok? Como vocês já viram anteriormente, e também pelo catabolismo de carbonos de aminoácidos, que vamos ver na aula seguinte, o metabolismo do azoto, ok? Mas há um problema que é este acetilcoenzima A, ok, que é produzido dentro da mitocôndria, é impermeável à membrana interna da mitocôndria, ou seja, não consegue passar. Qual é que foi então o mecanismo que o nosso sistema metabólico arranjou para conseguir transportar esta acetilcoenzima A para fora da mitocôndria, portanto para o citosol, e assim poder-se utilizar na síntese de ácidos gordos? Criou este shuttle acetato-citrato, ok, em que a nossa acetilcoenzima A, portanto, é convertida aqui a citrato, ok, como podem ver através da citrato sintetase, assim é que é, ok, em que existe um transportador específico dentro da membrana, da membrana interna da mitocôndria, que permite a passagem deste citrato para o citosol, onde depois existe outra enzima, a citrato liase, que com o gás ATP consegue voltar a formar aqui a nossa acetilcoenzima A, ok? Que depois é direcionada para a síntese dos ácidos gordos. Portanto, nesta reação aqui, para além do acetilcoenzima A, forma-se o oxaloacetato, ok? Que depois pode formar malato, ok? Que entra diretamente, de novo, dentro da mitocôndria, ou então pode ser através aqui da enzima málica, que nós vimos atrás, que é uma das produtoras do NADPH, que depois vai ser necessário para a síntese de ácidos gordos, ok? Voltar a formar piruvato e entrar pelo transportador de piruvato, sendo que depois pode então voltar a formar oxaloacetato, ok? Volta então a este ciclo a dar acetilcoenzima A, formar citrato e por aí fora para a síntese dos ácidos gordos. Portanto, temos aqui um ciclo, ok? Que foi uma solução que o nosso sistema metabólico arranjou para conseguir transportar a acetilcoenzima A de dentro para fora da mitocôndria para permitir a síntese de ácidos gordos. Portanto, obviamente que a biossíntese de ácidos gordos tem que ser altamente regulada, ok? No caso portanto, de sinalizações para o anabolismo, digamos assim, como no caso da insulina, ok? Vemos que há aqui a ativação desta liase citrato para permitir então a passagem da acetilcoenzima A para fora da mitocôndria e
dar-se assim a síntese dos ácidos gordos, ou então esta pode também ser inativada no caso de sinalizações para catabolismo dos carboidratos, né, como é o caso do glucagon e da epinefrina, que sinalizam para o uso, para o aumento dos níveis de glucose no sangue, portanto, numa condição de starvation, de ausência de alimento, de energia, esta biossíntese é naturalmente impedida, ok? Porque se é necessário energia, nós não queremos sintetizar ácidos gordos, queremos é utilizá-los para a oxidação e a obtenção de energia, ok? Portanto, conseguimos ver aqui que há uma regulação muito acentuada, tal como foi no caso da oxidação dos ácidos gordos que vimos anteriormente. Portanto, nós vimos que a síntese de ácidos gordos começa com a formação do palmitato, naqueles 4 passos sequenciais. Eu há bocado até vos disse que era 18 carbonos, mas enganei-me, são 16, ok? E depois os ácidos gordos de cadeia longa são sintetizados a partir deste palmitato, ok? Existem diferentes passos, como podem ver aqui, portanto, passos de alongamento para formar o estearato, que esse sim tem 18 carbonos, ok? Este pode formar ácidos gordos ainda maiores, ok? Ou então, tanto um como o outro podem sofrer insaturações, ok? Por diferentes enzimas, onde ocorrem a existência de ácidos gordos monoinsaturados, ok? Como é o caso do oleato ou do palmitoidoato, ou então poliinsaturados, como é o caso do linoleato, por exemplo, ok? Vemos aqui que estes ocorrem apenas em plantas. Por isso é que as gorduras vegetais são extremamente benéficas para a nossa saúde. Porquê? Porque são poliinsaturadas. Ok? Podemos ver aqui que ainda formam, este linolato forma ainda outros compostos, ok? Que são os precursores dos eicosanoides, ok? Que vamos ver mais à frente. A insaturação destes ácidos gordos de cadeia longa envolve uma enzima, portanto, esta acil coenzima A desaturase, como podemos ver aqui, que é uma oxidase, ok? Multifunções. E é multifunções porquê? Porque ela envolve um sistema complexo, ok? De catalisadores. Portanto, temos aqui o citocromo B, temos aqui o FAD e o FADH2, portanto, temos aqui o transportador de elétrons, aqui outro transportador de elétrons. Portanto, há aqui uma sequência de transporte de elétrons, ok? Para que haja esta redução, portanto, esta insaturação do nosso, não é uma redução, é uma insaturação, desculpem, do nosso ácido gordo para formar a ligação dupla. Daí o nome de oxidase multifunções, porque envolve vários sistemas ao mesmo tempo, portanto, de forma simultânea, para o transporte dos eletrões, ok? De forma a haver aqui a formação da ligação dupla. Aqui, a título de exemplo, temos então a formação dos diferentes ácidos, portanto começamos de um poliinsaturado, isto nas plantas, obviamente, de um monoinsaturado, desculpem, para formar então os diferentes ácidos poliinsaturados derivados do oleato, ok? Através da ação então daquela tal oxidase multifunções que é a acilcoenzima desaturase. Portanto, vemos aqui que ele vai adicionando diferentes ligações duplas ao nosso ácido, ok? Obedecendo a estas regras, portanto, é sempre de 3 em 3 carbonos, como podem ver aqui, e não de outra forma, e vão-se formando então os nossos ácidos gordos poliinsaturados. Os eicosanoides, desculpem, são então formados a partir de ácidos gordos poliinsaturados de 20 carbonos. Portanto, nós vemos que começamos com o malonil, ok? Do malonil formamos o palmitato pode depois formar ácidos gordos de cadeias maiores, certo? Como o esteariato, que depois pode ser insaturado, ok? Essa insaturação
pode levar à formação de diferentes ácidos gordos, nomeadamente o araquidonato, ok? Que com a ação de diferentes enzimas vai formar então os nossos eicosanoides. Portanto, a partir daqui deste PGH2, que é o precursor das prostaglandinas e dos tromboxanos, ok? Ou a partir daqui destes HPETs, ok? Que nos vão dar os leucotrienos. Portanto, temos aqui toda esta integração, desde o malonil, ok? À formação dos ácidos gordos, à formação do palmitato, desculpem, depois à formação dos ácidos gordos de cadeias longas, ok? Que podem ser insaturados e depois da insaturação podemos ter o araquidonato, que nos pode dar origem então aos eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos. Aqui temos então o resumo desta parte da matéria, ok? Com as ideias-chaves que vocês devem levar para casa. Na próxima videoaula, iremos então falar da biossíntese dos triglicéridos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Esta será a nossa última aula acerca do metabolismo dos lípidos e desta vez iremos abordar o tema da biossíntese de triglicéridos, ok? E seguida a biossíntese dos fosfolípidos membranares. A maioria dos ácidos gordos que são sintetizados ou ingeridos por um organismo podem ter um de dois destinos principais, ok? Primeiro, a incorporação em triglicéridos, certo? Para o armazenamento de energia metabólica, no caso de não necessitar dessa energia, ok? Ou então a incorporação destes componentes fosfolipídicos que também são sintetizados e que também vamos ver como componentes nas membranas, ok? O que é que define cada um dos trajetos? Basicamente, as necessidades específicas do organismo no momento em que estes ácidos gordos são, digamos assim, apresentados a esse mesmo organismo. Por exemplo, numa situação de rápido crescimento, há a síntese de novas membranas, portanto, há a necessidade de haver a produção de fosfolípidos membranares para a inclusão nessas mesmas membranas. Num caso, por exemplo, em um organismo não está em crescimento rápido, ok? Está numa situação de plena satisfação metabólica, energética, ok? Os ácidos gordos, em vez de serem consumidos pela oxidação para a produção de energia, são então utilizados para a síntese de triglicéridos e armazenados dentro dos adipócitos, das células adipócitas, ok? Nos tecidos animais, os triglicéridos e os glicerofosfolípidos, tal como por exemplo a fosfatidiletilamina, partilham dois precursores comuns. O acilcoenzima A, portanto o ácido gordo com uma cadeia com um certo número de carbonos, ok? E o glicerol 3-fosfato, ok? Que podemos ver aqui, certo? Temos aqui o nosso acil, ok? E o nosso glicerol, em que com uma série de enzimas e passos de síntese formamos o ácido fosfatídico, certo? Nos tecidos animais, os triglicéridos e os glicerofosfolípidos partilham dois precursores comuns. O acilcoenzima A, ok? Portanto, o nosso ácido gordo, e o glicerol 3-fosfato. A maioria do glicerol 3-fosfato é derivado de um intermediário glicolíptico, ok? Pela ação da glicerol 3-fosfato desidrogenase, ok? Que vemos aqui. Portanto, temos este intermediário, que é a dihidroxiacetona fosfato, ok? Que através da ação
do glicerol 3-fosfato deshidrogenase nos dá o nosso glicerol 3-fosfato. Também pode ser derivado do glicerol, ok, no fígado e nos rins, uma pequena quantidade, através da ação desta glicerol sinase, que nos produz também o glicerol 3-fosfato. Depois, através de uma série de passos com diferentes enzimas, produzimos esta molécula aqui, o ácido fosfatídico, que nos permite então depois seguir os passos mais à frente, ok, para a produção dos nossos triglicéridos ou dos nossos glicerofosfolípidos, certo? Apesar deste ácido fosfatídico se apresentar em quantidades relativamente pequenas dentro das células, é fácil perceber que ele tem um papel crucial na síntese tanto de triglicéridos como de glicerofosfolípidos, ok? Novamente, o que dita cada uma das vias são as necessidades específicas. No caso da síntese dos triglicéridos, este ácido fosfatídico é hidrolisado, ok, para formar um diacilglicerol e depois esta transferase transfere outro grupo acil para formar então o nosso triglicérido. No caso da síntese dos glicerofosfolípidos para as membranas, há uma série de processos de biossíntese onde há a inclusão deste add group, ok? Pode ser a serina, a colina, a etanolamina e por aí fora, aqui nesta zona para formar então o nosso glicerofosfolípido. Uma vez mais, esta síntese também é extremamente regulada, ok? Neste caso por hormonas. A insulina estimula a conversão dos carboidratos da dieta e das proteínas, ok? Na síntese, portanto, na formação de ácidos gordos e depois na síntese dos nossos triglicéridos, mas existem casos em que isto, portanto, não acontece, ok? Como, por exemplo, no caso da diabetes, onde os níveis de insulina são baixos, portanto, níveis de insulina baixos deixam de regular aqui esta passagem, certo? A acetilcoenzima A é, como já vimos em aulas anteriores, redirecionada para a formação dos corpos cetónicos e podemos ter aquelas condições de cetoacidose que são prejudiciais para a nossa saúde, como acontece no caso da diabetes, onde estes corpos cetónicos são extremamente altos. Esta regulação, obviamente, que resulta, portanto, numa espécie de ciclo, ok, entre o local de produção dos ácidos gordos, o local de armazenamento e de utilização, ok, e, portanto, aqui esta fonte de transporte, que é o sangue, obviamente, dos ácidos gordos. Portanto, vemos que há aqui um ciclo entre a produção de ácidos gordos, ok, para utilizar como combustível e a síntese destes ácidos gordos para depois serem, quando não necessários, armazenados na forma de triglicéridos dentro do tecido adiposo. Aqui temos a lipoproteína lipase, que, como já vimos, tem um papel importante na síntese de ácidos gordos, há umas aulas atrás. Portanto, vimos que o glicerol 3-fosfato, que é essencial na síntese de triglicéridos, era produzido a partir deste intermediário, da hidroxiacetona-fosfato, ok? E, na verdade, este processo é chamado de gliceroneogênese, ok? A gliceroneogênese pode ser considerada uma versão encurtada da gluconeogênese, ok? Desde o piruvato até aqui a dihidroxiacetona, até formar o glicerol 3-fosfato, a partir aqui desta glicerol 3-fosfatase desidrogenase, que é dependente de NAD, certo? O glicerol 3-fosfato é depois então utilizado na síntese dos triglicéridos, como nós já vimos.
Esta síntese, esta via de síntese, melhor dizendo, portanto, a gliceroneogênese tem múltiplos papéis. No tecido adiposo, um, esta via de síntese acoplada com a reesterificação dos nossos ácidos gordos, ok? Controla portanto, a velocidade de libertação, portanto, é ela que controla este passo aqui, portanto, a velocidade de libertação dos nossos ácidos gordos livres para o sangue, ok? Porque promove esta via aqui, certo? No tecido adiposo castanho, por exemplo, portanto, este mesmo caminho, esta mesma via, controla a velocidade a que os ácidos gordos são entregues nas mitocôndrias para serem usados na termogênese, por exemplo, e numa condição de fome, esta gliceroneogênese no fígado, portanto, apoia a síntese da produção de glicerol 3-fosfato suficiente para a reesterificação dos ácidos gordos em trigliceróis. Ok? O fluxo de trigliceróis, triacilgliceróis ou triglicéridos, desculpem. O fluxo destes triglicéridos no ciclo, portanto, neste ciclo aqui que já vimos, entre o fígado e o tecido adiposo, é controlado, na grande maioria, por estas enzimas aqui, que são as PEP carboxicinases, ok, que limitam, portanto, a taxa tanto da gluconeogênese como da gliceroneogênese, ok? Portanto, este ciclo pode ser controlado a diversos níveis. No caso dos glucocorticoides, por exemplo, inibem aqui ao nível do DNA o aumento destas enzimas, ok? Numa situação em que, por exemplo, o cortisol está aumentado, ele inibe esta via aqui, portanto, a gliceroneogênese é inibida, não há a produção de triglicéridos para acumulação aqui, mas, por outro lado, no fígado, estas PEP-carboxicinases são estimuladas, portanto, a produção pelos glucocorticoides, ok? E há a produção de triglicéridos no fígado, certo? Portanto, estamos a ver aqui, por exemplo, o papel dos corticoides, tanto ao nível do tecido adiposo como ao nível do fígado. Existem ainda, no caso dos diabetes, ok, que nós sabemos que a síntese de corpos cetónicos está extremamente aumentada, porque acontece precisamente isto, não é? Os glucocorticoides impedem aqui a gliceroneogênese, por outro lado, promovem a gluconeogênese, há a produção de trigliceróis ou de triglicéridos no fígado, ok? E a produção então dos nossos corpos cetónicos, como já vimos. Existem agora atualmente algumas drogas, como por exemplo esta aqui, a tiazolidinidiona, ok? Qualquer coisa assim, que o que é que elas fazem? Elas promovem a gliceroneogênese, ok? De forma a que haja a produção de triglicéridos no tecido adiposo, ok? E armazenamento, e previnem que haja aqui esta parte do ciclo, portanto, o transporte dos ácidos gordos para o fígado, de forma a depois, como já vimos, produzir os corpos cetónicos. Portanto, uma forma de prevenir ou de evitar os problemas que vêm da diabetes através da estimulação ao nível do DNA desta pepsi-carboxicinase no tecido adiposo. Como resumo desta parte, temos então que os triglicéridos são formados a partir de duas moléculas da sequência A com glicerol 3-fosfato para formar o ácido fosfatídico, certo? E este é depois o precursor que nos leva então à produção do triglicérido, portanto ele é desfosforilado a um diacilglicerol e depois
é acilado com uma terceira molécula de um ácido gordo, do acetilcoenzima A, para originar o nosso triglicérido. Vimos também que a síntese e a degradação dos triglicéridos é regulada hormonalmente, ok? De uma forma bastante eficaz e, por fim, a mobilização e a reciclagem dos triglicéridos, que vimos agora, origina o ciclo dos triglicéridos, que também é extremamente bem controlado por diversos fatores. Estes são ressintetizados a partir de ácidos gordos livres e glicerol-3-fosfato mesmo durante a condição de fome. O precursor do glicerol 3-fosfato é proveniente do piruvato via da gliceroneogênese. Ok? Portanto, isto são as ideias-chave do que vimos até agora e vamos passar então para o metabolismo de lípidos, falar dos fosfolípidos membranares. Portanto, já vimos que os ácidos gordos provenientes da dieta podem ser utilizados para energia, quando necessário, serem armazenados na forma de triglicéridos quando não é necessária a energia e quando estamos numa situação em que é necessária a produção de membranas, eles são então direcionados para a criação, a síntese de fosfolípidos membranares, ok? E inclusão destes fosfolípidos membranares na dita membrana. Vamos ver que estes fosfolípidos membranares, dependendo da espécie, a forma de sintetizá-los é ligeiramente diferente. De qualquer das formas, ok, existem duas estratégias principais para ancorar estes fosfolípidos, portanto, estas cabeças dos fosfolípidos, ok? A síntese destes glicerofosfolípidos difere ligeiramente entre espécies, no entanto, o primeiro passo desta síntese envolve duas estratégias principais, ok? Ambas as estratégias envolvem a ativação por parte de uma dos intervenientes nesta síntese, digamos assim, por um nucleótido, que é a citidina difosfato, ok? Na estratégia 1, a citidina difosfato ativa o diacilglicerol, ok? E depois sai na forma de citidina monofosfato para a ligação, quando da ligação do grupo, portanto há aqui esta troca, ok? Isto pode ser uma serina, por exemplo, ou uma colina, e forma-se o nosso glicerofosfolípido. Na estratégia número 2 é ao contrário, portanto, o nosso nucleótido ativa o grupo que vai formar a cabeça do fosfolípido, ok? Há a troca nesta zona aqui do diacilglicerol, o nucleótido sai como monofosfato e temos então o nosso glicerofosfolípido, certo? As bactérias, tal como diz aqui, utilizam apenas a primeira estratégia, portanto, sintetizam os fosfolípidos a partir do CDP-diacilglicerol, ok? Portanto, o CDP-diacilglicerol forma-se aqui, há a saída do nucleótido como monofosfato, ok? E, obviamente, dependendo da cabeça do lípido que entra aqui, portanto, do head group, neste caso temos o exemplo da serina e do glicerol 3-fosfato, vamos ter a formação de diferentes glicerofosfolípidos, ok? O glicerol 3-fosfato dá origem depois à cardiolipina, enquanto que a serina dá origem à fosfatidil-etanolamina. No caso dos eucariotas, estes podem usar as duas estratégias, ok? Aqui apresentamos a particularidade da síntese da cardiolipina e do fosfatidil-inositol, que utilizam a estratégia CDP-diacilglicerol, portanto, utilizam a primeira estratégia, certo? O mais interessante nesta via de síntese é que não é necessário, portanto, entrar sempre um grupo de um
head group no nosso diacilglicerol para produzir diferentes fosfolípidos. Como vemos aqui, as vias de síntese da fosfatidilcerina, da fosfatidiletoanolamina e da fosfatidilcolina estão relacionadas e, de facto, conseguimos ver aqui, no caso das levaduras e das bactérias, que elas conseguem produzir a partir da fosfatidilcerina, ok, usando enzimas específicas, a fosfatidiletoanolamina e depois, a partir desta, conseguem produzir a fosfatidilcolina. Portanto, estes três fosfolípidos, estes três glicerofosfolípidos estão relacionados entre si e isto é extremamente interessante. No caso dos mamíferos, a fosfatidilcerina não é sintetizada a partir da estratégia 1, portanto do CDP diacilglicerol. Em vez disso, ela é derivada da fosfatidiletoanolamina ou da fosfatidilcolina, ok? Como estamos a ver aqui, através da troca das cabeças dos glicerofosfolípidos, ok? Como podemos ver aqui, que ocorre no retículo endoplasmático. A síntese da fosfatidilcolina, que depois pode originar aqui a fosfatidilcerina, também é interessante nos mamíferos porque ocorre então através da estratégia número 2, ou seja, o head group ligado ao nosso nucleótido, ok? Portanto, a colina é ativada pelo nosso nucleótido, ok? E depois, portanto, temos aqui o CDP-colina e depois já então sai o nosso nucleótido em forma de monofosfato, ok? E é introduzida para formar a fosfatidilcolina. Portanto, conseguimos ver aqui diferentes estratégias para a síntese destes lípidos membranares que são essenciais para a integridade das membranas dos diferentes organelos das nossas células. Aqui temos então, digamos que um esquema das principais vias de síntese dos mais importantes fosfolípidos nos diferentes organismos, ok? Com a distinção entre as diferentes espécies de eucariotas, portanto, etanolamina produz-nos aqui fosfatidiletoanolamina, ok? Fosfatidilcolina vem da colina. No caso das bactérias, vimos que a estratégia número 1 produzia a fosfatidilcerina e depois que esta produção estava correlacionada. Aqui a mesma coisa, portanto elas estão correlacionadas, certo? E por fim, temos então as ideias-chave, o resumo que devem levar para o vosso estudo. Portanto, as moléculas de diacilglicerol são, de facto, os principais precursores dos glicerofosfolípidos. Nas bactérias, a fosfatidilcerina é formada pela condensação da serina com este diacilglicerol ativado pelo nosso nucleótido, ok? Seguida da descarboxilação da fosfatidilcerina que origina a fosfatidiletoanolamina. Depois, a fosfatidilglicerol é formada pela condensação do diacilglicerol ativado com o nucleótido e o glicerol 3-fosfato, seguida pela remoção do grupo fosfato na ligação monoéster. No caso das levaduras, as vias de síntese da fosfatidilcerina, etanolamina e diglicerol são semelhantes às das bactérias. No entanto, a fosfatidilcolina é formada a partir da metilação da fosfatidiletoanolamina, ok? Nós não falamos deste ponto em concreto, mas fica aqui o registro. As células dos mamíferos têm algumas vias semelhantes às das bactérias, no entanto, a fosfatidilcolina e a fosfatidiletoanolamina são diferentes, como vimos. O grupo álcool é ativado pelo nucleótido, ok? E de seguida condensado com o diacilglicerol. Portanto, a cabeça do fosfolípido é ativada pelo CDP, portanto pelo nucleótido, forma-se aqui a estratégia número 2 e de seguida condensada com o diacilglicerol. A fosfatidilcerina, aqui falta um é apenas derivada da fosfatidiletoanolamina, ok?